Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larice de Paula, de Brasília. Empresa isenta de multa por atraso de verbas rescisórias de piloto morto em queda de avião. Nesta edição também temos reportagem especial. Vamos contar a história da carteira de trabalho que completa 55 anos em 2024. Se liga, o programa já está no ar. A 7ª turma do TST isentou a construtora ARG, com sede em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e outras empresas de multa por atraso no pagamento de verbas rescisórias, a viúva e a filha de um piloto de avião que faleceu em acidente com a aeronave da empregadora. A repórter Larice de Paula traz mais informações sobre o caso. O trabalhador prestava serviços para a ARG e morreu em 2018 em acidente ocorrido na pista de uma fazenda em Jequitaí, Minas Gerais. A aeronave explodiu após a queda. Em 2020, a viúva entrou com a ação pedindo indenizações por danos morais e materiais e multa por atraso no pagamento de verbas rescisórias. Naquele período, as investigações das causas do acidente ainda não tinham sido encerradas. A mulher sustentou que a construtora era responsável pela morte do piloto em razão do risco da atividade explorada e por não ter concedido intervalo de 12 horas entre jornadas previsto em lei, uma vez que houve antecipação do voo. O juízo de primeiro grau condenou a empresa a pagar R$ 1 milhão de indenização por dano moral à viúva e à filha do piloto, além de pensão de 2/3 da última remuneração do profissional e a multa. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais elevou o valor das indenizações para R$ 2.500.000 para cada uma e manteve a multa. A ARG recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, com a alegação de que o prazo de 10 dias previsto na CLT para a quitação das verbas rescisórias não se aplicava em caso de morte do empregado. Isso porque os trâmites relacionados ao falecimento não permitem que seja cumprido. O caso foi analisado pela 7ª turma, que aceitou o recurso. Com isso, o colegiado isentou a construtora do pagamento da multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. A conclusão foi que a circunstância do fim do vínculo de emprego afasta a aplicação da penalidade. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Reportagem especial. Ela registra a trajetória profissional de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Já sabe de quem eu estou falando? Da carteira de trabalho. A CTPS, como conhecemos hoje, foi criada em 1969, mas começou a ganhar forma 78 anos antes. E para conhecer um pouco mais sobre essa história, o repórter Rossini Gomes preparou uma reportagem especial. Acompanhe. Direito. Segurança. Reconhecimento. Esperança. Inclusão. Ela carrega muitas virtudes, conquistadas ao longo de décadas. Hoje faz parte da vida de trabalhadoras e trabalhadores que estão no início ou no fim de uma jornada amparada em direitos. Desenvolvimento profissional. Crescimento. Autonomia. Progresso. A carteira de trabalho que conhecemos hoje, criada em 1969, começou a ganhar forma 78 anos antes. Em 1891, buscou-se regularizar o trabalho de menores que trabalhavam nas fábricas da então capital do país, o Rio de Janeiro. Já no comecinho do século XX surgiu a Carteira de Trabalhador Agrícola. Em 1932, foi instituída a Carteira Profissional. Por fim, um decreto-lei criou a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Era 10 de outubro de 1969. Ao longo dos anos, o documento garantiu muito mais do que direitos trabalhistas. O professor de História e doutor em Economia Luiz Paulo Nogueirão volta ao século XIX para explicar que quem não tinha meios para se manter sem trabalhar estava sujeito à autoridade policial, tudo sob o respaldo da Lei da Vadiagem.
Ela foi criada a primeira vez em 1831, que é um contexto muito complicado para a sociedade senhorial brasileira. Todo africano que pusesse os pés no Brasil, depois de 1831, era livre. Então isso daí criou um problema para os senhores, porque a gente estava vivendo o boom do café e, de repente, acabar a oferta de pessoas escravizadas novas. E aí se aprovou uma lei contra a vadiagem. E era crime, dava cadeia, aqueles que não demonstrassem que estavam trabalhando. Não existia carteira de trabalho. Não ter ocupação deixou de ser crime somente 110 anos depois, quando outra lei entrou em vigor. Era o Brasil do início da década de 1940, época da carteira profissional. O professor de História, Luiz Paulo Nogueirol, lembra que ter uma no bolso podia evitar a prisão num Brasil ainda mais desigual. A partir de 1941 era contravenção penal, então quem queria se livrar de problemas com a polícia e com a justiça precisava ter uma carteira de trabalho. De 1969 para 2024, 55 anos de carteira de trabalho e previdência social. O documento registra a trajetória profissional de quem presta serviços submetido às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que completou 8 décadas em 2023. A gerente de recursos humanos, Daniele Zaranza, explica que as anotações valem desde os 14 anos, com regras específicas para quem é aprendiz, até a pessoa que está prestes a se aposentar. Dentro da carteira de trabalho, a gente tem informações necessárias para que esse vínculo realmente tenha segurança, como o cargo, a remuneração que ele vai receber, anotações dos direitos dele, como férias, entre outras atividades que possam acontecer na sua jornada de trabalho. O documento é também um importante medidor econômico, capaz de traçar os índices de emprego formal no país. Até julho de 2024, o Brasil somou cerca de 102 milhões de trabalhadoras e trabalhadores ocupados. Um recorde. 46% tem vínculo empregatício intermediado pela carteira de trabalho. Arthur Braga, de 19 anos, está no primeiro emprego com carteira assinada. Há 10 meses, ele fala com orgulho que é auxiliar administrativo num hospital. Ele começou a trabalhar no segundo dia deste ano, um presente de ano novo não só para ele. Eu gosto muito de vir trabalhar, de estar aqui, de poder ajudar os pacientes em si. Eu ajudo em casa, né? Tem que ajudar, não tem como. Até porque eles sempre me ajudaram, então se eu posso, por que não ajudar? Quando apareceu lá no aplicativo Jovem Aprendiz e o valor, aí eu fiquei bem feliz, falei, agora comecei a minha jornada. Prestes a completar 50 anos, a Azulzinha se modernizou. Em 24 de setembro de 2019, os brasileiros passaram a contar com a Carteira de Trabalho Digital, ou CTPS Digital. Esse modelo substituiu a versão física, com acesso pelo computador ou aplicativo. Ficou mais rápido e prático usar o documento. A jovem aprendiz Stephanie Carvalho, de 18 anos, começou a trabalhar há 10 meses. Ela solicitou a carteira de trabalho em 2021. E aí eu procurei uma agência, do trabalhador. A mulher explicou tudo pra mim certinho e explicou que não tem mais a física, apenas a digital. Então ela me deu todo um tutorial de como acessar, de como fazer. Cheguei em casa, eu fiz e foi super tranquilo. A gestora de recursos humanos, Daniele Zaranza, entendeu bem essa mudança. Todos os profissionais, sejam eles da operação, a alta direção, precisam saber se portar frente a essa nova realidade. A vinda do e-social trouxe uma possibilidade da gente também aprender novos rumos para essa formalização. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, isso também é um cuidado que a gente precisa ter em todo este processo. Existe um aprendizado do próprio governo em como organizar essas informações, em como gerenciar dados. Dados mais recentes mostram que a CTPS Digital teve mais de 2 bilhões de acessos pelo portal GovBR e pelo aplicativo, desde quando foi criada. Até então, o serviço mais usado do governo federal. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, foram 185 milhões de consultas, uma média de 84 mil por hora. O analista de suporte de TI, Luiz Miguel Fernandes, tem 23 anos e obteve a carteira de trabalho aos 18, quando a transição para o digital já havia sido iniciada. Foi um dos últimos a conseguir a versão física. Independentemente do papel ou da plataforma em que o vínculo com a empresa está registrado, sente orgulho do documento, que garante direitos trabalhistas.
Acho realmente muito bom de realmente ter essa comprovação, né? De mostrar ali que não é qualquer coisa, né? Realmente é algo que de fato prova, né? Que eu sou um trabalhador. Eu estava precisando isso para minha vida, né? De ter uma ocupação, de ter novos ares, né? Na minha vida. No mundo do trabalho, a gratidão pode dar voltas. O responsável pela contratação de Luiz Miguel Fernandes foi o gerente de TI Técio Moreira. Quando entrou na empresa há 9 anos, era o primeiro emprego dele também. Hoje, num cargo de gerência, busca abrir portas para novos talentos. Temos uma característica hoje de dar essa primeira oportunidade a jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Nós vemos que esses jovens eles conseguem agregar muitas características à nossa empresa, então eles entram com muita gana, com muita força, com muita motivação. Quem reforça o valor do emprego é o sociólogo Sadi Dal Rosso, que durante 3 décadas deu aula na Universidade de Brasília sobre sociedade, economia e trabalho. Um triângulo social que nos dias de hoje resulta em quase 54 milhões de pessoas negras ocupadas, homens e mulheres, a maioria no país. Por isso, o trabalho registrado tem ainda mais importância para quem ganha pouco e tem a pele vista sob os olhos do preconceito. De acordo com o sociólogo, quem trabalha com carteira assinada é visto de outra forma. Sem dúvida, porque a sociedade, digamos, ela olha muito para o valor que tem a carteira de trabalho. Dá mais dignidade para a pessoa, né? Dá mais argumentos que eu posso, eu tenho, eu faço, sabe? Essa coisa da sua capacidade de atuação, sua intervenção no processo de trabalho é uma intervenção muito importante. É nessa garantia que a supervisora de repasse médico Ronalda Sampaio se apoia. Dos 33 anos de trabalho, passou por 7 empresas, 2 delas sem carteira assinada. Ela sabe bem a importância de ter os direitos assegurados. Nesses 2 anos que eu fiquei sem a carteira assinada, sempre me incomodava. Por quê? Porque eles não retiam o FGTS, daí eles poderiam até dizer que eu não trabalhava lá. Ronalda está na empresa há 25 anos. Faltam 3 anos e meio para se aposentar. Uma vida traduzida em recompensas. Eu tive minha casa, eu pude ter um filho, eu pude ter um carro. Então são coisas que só vão te ajudando a agregar valor na tua vida. Então, querendo ou não, o trabalho hoje te traz todas essas coisas boas que você vai agregando com o tempo. Então, ela me ajudou. Um resultado que o analista de suporte de TI Luiz Miguel Fernandes espera colher lá na frente. Eu tenho esse propósito mesmo na minha vida de crescer, de criar uma família, né? De criar minhas próprias coisas, né? Questão de financiar um apartamento, de financiar uma casa. Como órgão máximo da Justiça Trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho desempenha um papel que tem estreita relação com a carteira de trabalho. Os dados que constam no documento são fundamentais para a solução de processos e garantia de direitos. O ministro Fabrício Gonçalves destaca a relevância das informações registradas. Se por acaso aqueles dados são irreais, é a Justiça do Trabalho que vai procurar a verdade real para que seja anotada na carteira de trabalho o dia real das férias, o verdadeiro salário, todo o tempo de trabalho, o que vai refletir na vida futura daquele trabalhador quando chegar ao ponto de aposentadoria. O ministro ressalta que a CTPS precisa continuar sendo valorizada, mesmo com o surgimento de novas formas de relação de trabalho. Aqueles que querem empreender e que têm no seu raciocínio, na sua cabeça, a possibilidade de criar sua vida própria, ele vai seguir. Mas aqueles que têm ainda a ideia de segurança, do emprego formal, ainda é a carteira de trabalho o ponto de referência e o ponto de orgulho daquele trabalhador. 55 anos de um símbolo, uma prova, um documento cheio de significados, que mais do que registra, dignifica. Com 33 anos de trabalho, é dessa forma que a supervisora de repasse médico Ronalda Sampaio enxerga a carteira de trabalho. Se você tem uma carteira dessa assinada, digamos para qualquer pessoa, é garantia na sua vida. É digno, você é um trabalhador, você tem isso assinado e você pode automaticamente, lá no futuro, usar disso aqui e falar assim, olha, eu trabalhei, eu ganhei e eu estou aqui.
A edição de hoje termina aqui. Obrigado pela companhia. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.